Eu sou a professora Regina e hoje nós estamos aqui para uma aula do 6º ano. E o tema da aula de hoje é profundidade, superfície, textura e volume. Vamos ver o que é? Por definições gerais, eu posso dizer que profundidade é aquilo que é profundo, é a distância da superfície ao fundo, que existe em grande quantidade ou intensidade, que é algo difícil de se explicar. Às vezes você mesmo diz assim, professor, isso é tão profundo, né? Então são termos genéricos da palavra profundidade. Mas a profundidade tem um significado no desenho e é o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Antes da gente falar sobre profundidade, eu quero te dar um conceito de superfície e convido você a olhar aqui nesse meu slide. Eu tenho um desenho que é um plano. Superfície é um plano. Eu posso pensar na parede, no chão, na folha do seu caderno. Isso é uma superfície. Ela não tem profundidade, ela não tem 3 dimensões. A superfície plana apenas tem 2 dimensões, é uma largura e uma altura, não tem uma profundidade. E aí nós temos um problema, porque justamente no desenho eu quero colocar uma imagem tridimensional, uma imagem que tem profundidade em uma superfície plana. Como é que eu vou fazer isso? Como é que no meu caderno de desenho eu posso colocar uma imagem que eu veja a linha do horizonte, que eu veja elementos que estão lá atrás, elementos que estão mais próximos do observador, como se fosse uma fotografia? Esse é o meu problema. Só que nós vamos solucionar esse problema com um recurso do desenho que é chamado perspectiva. A perspectiva é um recurso que eu vou usar linhas convergentes do meu desenho para criar nessa minha superfície, no meu caderno, ou um pintor quando faz isso numa tela, o desenho real, que pareça as 3 dimensões, que pareça um volume. E esse desenho, para esse desenho, eu tenho 4 elementos. O primeiro deles é a linha do horizonte, o ponto de vista, o ponto de fuga e as linhas de fuga. Esses elementos vão me garantir o desenho mais real, que eu possa colocar nessa superfície plana o mais real possível. E aí eu quero convidar você aqui novamente no slide para observar esse primeiro elemento, que é a linha do horizonte. O nome já diz, é uma linha e ela é horizontal, ela está deitada. Essa linha, gente, é chamada a linha até onde a sua vista alcança. Quando você, por exemplo, está na beira da praia e olha para o mar, chega uma hora que o céu se encontra com esse mar. Essa linha é do horizonte, é até onde a sua vista alcança. É claro que o horizonte está sempre mais adiante. Você sabe que o mar não vai se encontrar com o céu, né? Nem a terra vai se encontrar com o mar, mas no desenho se encontra, porque a tua visão acaba ali. Essa linha é chamada linha horizontal, linha do horizonte. Ela é fundamental e é o primeiro elemento que você vai colocar no seu papel para desenhar uma paisagem. Nessa linha do horizonte, você vai ter um ponto e esse ponto é chamado ponto de fuga. Observe aqui nesse desenho. Eu tenho uma série de árvores e uma série de prédios. As linhas desse prédio e as linhas do topo das árvores e do final das árvores, né, do pé das árvores, caminham todas em direção a um ponto. E esse ponto está na linha do horizonte. E sabe por que isso acontece? Porque essa imitação é a imitação do que acontece conosco, com os nossos olhos. Eu estou olhando aqui para você nessa aula, só que eu tenho uma visão do que acontece ao meu redor. E essa visão que está acontecendo ao meu redor caminha todas para um ponto dentro da minha visão e o meu cérebro faz essa leitura. Por isso que esses elementos são super importantes para você poder fazer um desenho mais real, que pareça realmente em perspectiva. Eu quero trazer aqui uma nova imagem e essa imagem está não numa cena, né, de uma paisagem, mas num objeto, né, numa caixinha. E eu tenho a primeira face dessa caixinha e os vértices dessa caixinha
Cada ponto vai ser ligado com linhas convergentes, elas convergem, estão todas caminhando para o mesmo ponto, que são as linhas 1, 2 e 3. Observe que quando você faz esse deslocar dos vértices dessa imagem para esse ponto, ela vai criar duas outras superfícies, que é a superfície A e a superfície B. E aí, ao invés de você ter apenas um retângulo plano, você vai ter um paralelepípedo, você vai ter uma caixinha, você vai ter a sensação do volume. Por isso que é tão importante as linhas convergentes, o ponto de fuga, a linha do horizonte. E agora uma imagem real, né, tão importante, tão conhecida, que é o Taj Mahal. Observe nessa fotografia, eu tenho lá embaixo uma linha horizontal e essas árvores, né, que estão nesse caminhar, estão percebendo que elas vão diminuindo em direção a um ponto que está lá no finalzinho do quadro. O que está mais próximo do observador, o que está mais perto de mim, geralmente eu tenho que colocar em tamanho maior. E quanto mais longe do observador, tamanho menor. E aí vai te dar a sensação da profundidade. Por isso que as linhas convergentes, o ponto de fuga, tudo sendo encontrado lá nessa linha do horizonte, vai garantir a você a realidade do desenho. Então, gente, para a gente poder fazer esse ambiente em perspectiva, eu tenho que levar todos esses elementos em consideração. Outros elementos importantes também é quando você vai pintar esse desenho. Observe aqui nessa outra imagem que eu tenho uma pessoa diante de uma sala. Então, na altura dos olhos, eu tenho a linha do horizonte, que é uma linha horizontal. O ponto de vista é justamente uma linha vertical da altura dos olhos. Ele vai se confundir com o ponto de fuga, tá? E esse observador olha para a sala. Eu tenho um sofá, tenho uma janela, tenho uma porta. Todas elas convergem para um único ponto que está na altura dos olhos desse observador. Esse é o ponto de vista. É onde você olha, como você olha, qual é a direção que você está olhando, ok? Além disso, nós temos as texturas e os volumes que eu comentei. Como é que você vai pintar esse desenho? Depois que o seu desenho estiver todo traçado, todo organizado, né? O que está em tamanho maior é sempre na frente, o que está em tamanho maior vai caminhando para o fundo da imagem, ele vai ficando mais acima. Já tem um plano, né? A superfície do seu caderno é plana. O que está da metade desse plano para baixo está mais perto do observador, vai ficar em tamanho maior. Da linha do meio do seu caderno, né, da sua folha para cima, ele vai ficar em tamanho menor, que é justamente essa sensação da profundidade. E agora, para pintar, você vai usar texturas. Gente, textura é o relevo da superfície. Como é que uma superfície você tem a sensação de que ela é áspera, que ela é macia? Às vezes você passa por uma vitrine num shopping ou numa loja qualquer e olha uma roupa. Aí você olha para a roupa, você não pegou nessa roupa, você só olhou. Mas quando você olha, você tem a sensação se aquele tecido é mais macio, se ele é mais grosso, se ele é mais levinho, se ele é mais áspero. Depois você entra na loja para confirmar. Ah, deixa eu ver, ele parece tão macio. Aí você vai lá e pega e sente essa textura. Esses elementos você também vai colocar no seu desenho. Como é que você vai colocar esse desenho? Com linhas. Nós temos texturas geométricas e temos as texturas orgânicas. Como é que é a casca de uma árvore, né? Como é que é as reentrâncias de uma folha? Como é que é a pétala de uma flor? Você pode representar isso por meio de linhas, por meio de pontos, linhas verticais, linhas horizontais, linhas inclinadas. Você pode trançar essas linhas e colocando esses elementos no seu desenho, quem está observando vai ter a sensação da realidade, de como ele realmente aparece.
A gente costuma fazer muito isso na nossa casa. Quando a gente pinta uma parede, a gente diz, vou colocar um texturato na minha parede. Aí você coloca desenhos, né? Coloca uma massa corrida e nessa massa corrida, essa massa corrida pode ser mais com voltinhas, mais linhas retas, isso é a textura. Então você cria esse relevo. Esse mesmo relevo que você cria quando você pinta uma parede na sua casa, você vai fazer trançando, traçando, pintando o seu desenho, ok? E além disso, além de dar essa sensação, a textura ela pode transmitir também o volume, a luz e a sombra. Se você fizer texturas mais miudinhas, bem pertinhos as linhas uma das outras, vai dar a sensação de que é mais escuro. Se essas texturas forem mais espaçadas, mais longe uma das outras, ela vai te dar a sensação de que a imagem é mais clara. E eu convido vocês novamente a olhar aqui nesse slide. Olha essa estação de trem. Você pode observar a textura do trilho, das pedras, né, que compõem o dormente, a própria textura do banquinho, das árvores, tudo isso feito no lápis. Maneiras de você imprimir esse desenho no lápis para te dar essa sensação. E a luz e a sombra, onde eu tenho texturas mais miudinhas, eu tenho uma sombra mais forte, né? Nas texturas mais largas, você tem a luminosidade do sol. E eu quero terminar mostrando para você a imagem da Mona Lisa, a nossa famosa Mona Lisa, né? Foi feita por Leonardo da Vinci. E essa obra, ela é magnífica e ela tem todos esses elementos. Tem a textura da roupa, a textura da paisagem que está ao redor, dos próprios cabelos da modelo desse retrato, a luz e a sombra, né? Você tem a sensação de que a luz realmente está iluminando o rosto dessa modelo e tendo mais uma coloração mais escura nos cabelos, no sorriso. Isso vai te dar a realidade do seu desenho. E eu proponho para você, diante de tudo isso que nós vimos, uma atividade. Primeiro eu quero que você acompanhe aqui comigo uma atividade muito simples. Eu te dou 4 imagens e pergunto a você qual delas é uma imagem em perspectiva, que te dá a sensação de profundidade, te dá a sensação de algo que está na frente e alguma coisa que está lá atrás, caminhando para o fundo. Tenho certeza que você já sabe a resposta correta. E eu tenho uma proposta prática também. Você vai pensar num lugar. Pode ser uma paisagem urbana, pode ser uma paisagem rural, e você vai pensar nesses elementos, árvores, casa, animais, e vai colocar isso no seu papel. Primeiro passo é desenhar a linha do horizonte. Depois, o ponto de fuga. Aquilo que está abaixo da linha do horizonte é terra, está mais perto de você em tamanho maior. Conforme os elementos vão chegando para a linha do horizonte, vão se aproximando em relação ao ponto de fuga, vai ficando cada vez menor. Depois que você fizer esse desenho, você vai colocar as texturas. E eu tenho certeza que o teu trabalho vai ficar excelente. Por hoje nós ficamos aqui. Além dessas atividades, outras você vai encontrar no portal Eduque. Muito obrigada e até a próxima!